Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar o uso da estrutura condicional if associado a uma atividade, a um contexto que se aproxima muito das aplicações e dos projetos que utilizam a plataforma Arduino. Nós vamos trabalhar com a estrutura condicional para resolver um problema utilizando um sensor. E nesse caso, nós vamos simular a comunicação usando infravermelho. Então nós temos aqui no nosso circuito que já está montado, nós temos um controle remoto que utiliza infravermelho para emitir um sinal e nós temos aqui na protoboard um sensor receptor de infravermelho. Além disso, nós temos no nosso circuito um LED vermelho. Qual é a ideia desse circuito? A ideia é acender o LED remotamente, utilizando um controle remoto. Então, nós vamos, nesse tutorial, aprender como que a gente consegue acender um LED usando um controle remoto e como utilizar a estrutura condicional para resolver esse tipo de problema. Bom, então vamos lá começar o nosso código, Clicando aqui na aba Código, eu já deixei aqui previamente preenchido as teclas que nós podemos utilizar nesse sketch. Então eu já mapeei as teclas do controle remoto utilizando aquele sketch que foi disponibilizado para vocês lá no repositório do nosso AVA, do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, usando o sketch de mapeamento das teclas, o código exatamente como está lá, eu descobri que a tecla de número 1 do meu controle remoto equivale ao comando 16. Em hexadecimal, eu tenho essa sequência de caracteres, que eu também poderia utilizar. O comando 17 está relacionado à tecla de número 2, o comando 18 à tecla de número 3, ok? Bom, então vamos lá. Agora que a gente já tem essas teclas mapeadas, pelo menos essas 3 teclas mapeadas aqui, nós vamos dar função, para cada uma delas, ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, aqui é incluir a biblioteca que vai nos auxiliar a trabalhar com o sensor receptor infravermelho, tá? Então, eu vou colocar aqui include e a biblioteca que nós vamos trabalhar com este sensor é a biblioteca irremote.h. Então, as funções que nós vamos usar para que o nosso sensor de infravermelho consiga captar o sinal e decodificar o sinal enviado pelo controle está nessa biblioteca. Então, as funções que nós vamos usar estão todas já programadas aí dentro, ok? Bom, então eu dei o include na biblioteca e agora o que eu vou fazer? Vou escrever aqui as nossas funções padrão void setup e a nossa função void loop, ok? Bom, no setup, lembrando, é a função que vai ser chamada no início do programa, quando o Arduino iniciar a sua execução. O que nós vamos colocar aqui? Bom, olhando o nosso circuito, eu estou vendo que eu tenho um LED ligado ao Arduino e eu tenho um sensor infravermelho ligado ao Arduino. Então eu preciso informar no código em que portas esses componentes eletrônicos estão conectados e como eles vão ser utilizados no programa, certo? Então a primeira função que eu vou colocar aqui é o pinMode, e aqui eu vou informar, então, qual é a porta que o LED vermelho está ligado. E eu estou vendo que o LED vermelho está ligado aqui no pino digital 2, na porta 2. Então, o LED é um output, nós usamos o LED como uma saída. Então, pinMode 2 output, estou informando para o Arduino que existe um atuador
conectado na porta digital 2, que no nosso caso é o LED vermelho. Vou colocar aqui um comentário, apenas LED vermelho, para a gente não se esquecer. Beleza, e aqui embaixo o que eu vou fazer? Bom, nessa biblioteca irremote.h, nós temos uma função de inicialização do módulo sensor infravermelho, ok? Ou do sensor infravermelho. Então, que função é essa? É a função irReceiver, né? irReceiver.begin. Então, lá dentro dessa biblioteca tem uma classe chamada irReceiver e ela tem uma função begin que vai fazer o quê? Vai inicializar o sensor infravermelho que está conectado na porta 5. Então, eu preciso informar aqui na função begin qual é a porta que o sensor está conectado. Então, o sensor IR está conectado na porta 5. Perfeito? Então, no setup é isso apenas que eu vou informar. Eu só tenho esses dois componentes, então estou inicializando o LED vermelho com PMode, estou inicializando o meu sensor infravermelho com a função irReceiver.begin. Uma observação importante, sempre atenção nas letras minúsculas e maiúsculas dos comandos, ok? Senão não vai funcionar, tá? Ok, pessoal, e aqui dentro de Void Loop, o que eu vou fazer? Bom, como é que eu vou monitorar, né, as teclas que estão sendo pressionadas pelo usuário do meu programa? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é acionar, utilizando também a biblioteca, também a classe irReceiver da nossa biblioteca irremote, eu preciso informar, né, para o meu programa para que o sensor fique monitorando os sinais infravermelho que estão passando. Então, como é que eu faço isso? Isso eu faço da seguinte forma. Eu vou criar uma condição que vai monitorar os sinais que estão chegando para o meu sensor infravermelho. Então, eu vou colocar aqui, ó, se irReceiver.decode, né, for igual a 1 ou igual a true, o que isso significa? Isso significa o seguinte: está chegando sinal no meu sensor infravermelho? Se está chegando sinal no sensor infravermelho, então entre e execute um conjunto de ações. Bacana, pessoal. Então, nós já criamos a condição, né, necessária para que o sensor fique atento aos sinais de infravermelho que estão chegando. Ok? Beleza. E aí, dentro desse if, dentro dessa estrutura condicional, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável inteira, que eu vou chamar de tecla, e essa variável vai receber o quê? Ela vai receber o código numérico associado ao comando que foi dado pelo usuário. Ou seja, a variável tecla vai receber o código numérico da tecla que foi pressionada. E como é que eu capturo, né, esse valor numérico? Bom, eu capturo também utilizando, ok, uma função que já está programada na minha biblioteca irremote. E que função é essa? A função é a seguinte: irReceiver, que é a classe, né, que nós estamos utilizando, ponto decoded ir data ponto command. Ok. Então, esse nome gigantesco aqui, o que isso faz? Isso aqui está me passando qual é o comando, qual é o número, né, associado à tecla que está sendo pressionada. Então, para a gente não ficar escrevendo isso o tempo todo quando a gente for usar, né, então a gente vai jogar o valor associado a esse comando dentro da variável tecla.
ok? Então, joguei lá dentro da variável tecla e agora sim eu vou utilizar esse valor com uma estrutura condicional. Vou escrever aqui, se tecla igual a 16, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu vou informar para o Arduino o que eu quero que ele execute se a tecla for 16. Lembrando, aqui em cima no meu cabeçalho, que a tecla 16, na verdade, é a tecla de número 1, tá? Aqui do meu controle remoto, ó. Quando eu apertei, né, lá naquele sketch de mapeamento que foi disponibilizado para vocês, quando eu testei o sketch aqui no Arduino e apertei a tecla 1, o comando recebido no meu sketch foi o comando 16. Então, por isso que eu estou colocando se tecla igual a 16 ao invés de 1, ok? Então, beleza. Como é que nós vamos utilizar, então? Se tecla igual a 16, o que eu vou fazer? Digital write, abro parênteses, né? Qual é o LED que eu quero ligar, que eu quero acionar? É o LED que está na porta 2, ok? E o que eu vou mandar para ele? Eu vou mandar high, perfeito? Então, é isso que eu vou fazer se a tecla 1 for pressionada. Se a tecla 1 for pressionada, o código, o comando enviado será 16, certo? Então, se o comando for de 16, eu chamo a função digitalWrite para poder acender o LED, ok? Então é isso que eu faço. Bom, depois, o que a gente faz? Depois que o sinal foi capturado pelo sensor infravermelho e eu utilizei esse sinal para programar o meu circuito, eu encerro a chamada, tá? Que monitora, a chamada da função que monitora o meu sensor infravermelho. Então eu vou encerrar utilizando a função resume, ok? E só vou novamente acionar, né, monitorar os sinais infravermelhos que estão sendo enviados pelo controle remoto a próxima vez que a função loop for chamada, for executada, ok? Então, isso já deve fazer com que o nosso programa funcione e acenda um LED, né? Espero eu. Vamos testar? Bom, então vou clicar aqui em iniciar simulação, tá? Então ele está inicializando. Então vou chegar aqui para o lado para eu poder ter acesso ao meu controle e, se tudo der certo, o LED vai acender. Vamos clicar na tecla 1. Opa! E olha lá, ó, o LED vermelho acendeu, né? Agora observe o seguinte, se eu teclar na tecla 1 novamente, ele continua aceso. Eu teclo na 2, a 2 eu não programei, a 3 eu não programei, né? Enfim, então o LED acendeu uma vez, né, e permanece aceso enquanto o Arduino estiver ligado. O que a gente pode fazer? Nós podemos melhorar esse projeto, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo nós vamos continuar aperfeiçoando esse projeto então, ok? Até o próximo.